Fala pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre algo que eu li nos comentários do meu último vídeo. Na verdade, eu li bastante coisa e eu comecei a perceber certos padrões. Eu sou de uma época onde nós tínhamos retiros na época de carnaval, na igreja. Eu cresci na igreja, igreja evangélica. E a gente ia para acampamentos. Na minha infância, na minha adolescência, a gente saía da cidade para justamente ficar longe da perversidade que estava acontecendo durante a época do carnaval e aproveitar esse momento para buscar o Senhor, para buscar a face de Deus. E depois eu lembro que lá na minha adolescência, entrando na minha juventude, começou um movimento onde pessoas estavam levantando dentro da cidade, agora não mais saindo, mas permanecendo para levantar adoração, levantar oração, 72 horas ininterruptas. Alguns faziam 48, outros faziam até mais do que 3 dias. E a gente começou a envolver nosso ministério de louvor. Até, por mais que eu não sou músico, mas eu participava junto com eles, eu ia nos turnos de adoração, e talvez você pegou essa época, e a gente continuava e mantinha o fogo no altar aceso durante essa época de carnaval. E nos últimos 10 anos eu tenho tido a grata satisfação e privilégio de poder ministrar no que eu estou vendo agora muitas conferências e congressos de jovens na época de carnaval. Eu tenho visto milhares e milhares de jovens ao redor do Brasil, na época de carnaval, buscando a face de Deus no derramar do Espírito Santo durante esse feriado em congressos e conferências. Então, para mim, eu acho que... Por que a gente faz justamente essa diferenciação de o que o crente, o cristão, o jovem evangélico faz e o que o jovem que não conhece Jesus faz nesse feriado? Porque eu penso que certas coisas parecem ser óbvias, mas nem sempre são tão óbvias. Por exemplo, por que não é normal o cristão pular carnaval? Para mim é meio que óbvio que um cristão não deve achar normal pular carnaval, porque o carnaval ele incentiva práticas que são bem anticristãs. Por exemplo, imoralidade sexual, alcoolismo, drogas, violência. Isso está bem explícito na palavra. Inclusive, assim, nos trios elétricos existe uma adoração, não para Deus, para entidades demoníacas. Elas são adoradas. Nesses desfiles de carnaval existe uma libação, uma adoração para essas entidades. E por isso que você vê até descaradamente um deboche contra Cristo em muitos desses desfiles. Isso, lógico que machuca o nosso coração, que amamos a Jesus Cristo e a noiva de Cristo. Então eu fui de uma época que a gente crescia orando e profetizando o fim do carnaval no Brasil. A gente participava desses jejuns ininterruptos, porque eu creio que esse é o padrão cristão que eu enxergo lá em Gálatas 5, de 19 a 21. É meio que óbvio em tantas outras menções que Paulo faz em suas epístolas. Então eu não acho que é normal, assim como também não acho que é normal um cristão consultar videntes. Não acho que é normal um cristão consultar cartomantes, astros, tarô, buscar e ser guiado por signos. Por que eu acho que não é normal isso? Porque a Bíblia é categórica ao afirmar que isso é repugnância a Deus. Deuteronômio 18, Deus odeia isso. Ele odeia literalmente esse tipo de coisa. Ele joga na mesma categoria de feitiçaria. Você querer ler cartas. Ele fala, isso é uma abominação a Deus. Então, eu fico pensando, cara, tem crente que acha que isso não tem problema. Jovens cristãos achando isso não tem problema. Outra coisa que eu não acho normal é por que não é normal o cristão apoiar a atualização da Bíblia e acreditar que certos eventos fundamentais ao longo da narrativa bíblica, elas não são literais, mas agora estão começando até a dizer são figurativas. Por exemplo, a ressurreição de Cristo, a segunda volta de Cristo. Alguns, e vai ser cada vez, infelizmente, mais comum, pessoas questionarem a ressurreição corpórea de Cristo, a segunda vinda de Cristo de uma maneira corpórea. Eu acho que a Bíblia já deixa claro, em 2 Timóteo 3, você conhece esse texto, ela é inteiramente inspirada por Deus, o que significa que ela é integralmente e atemporalmente a verdade. Além disso, negar fatos como a ressurreição corpórea de Cristo e a sua volta é eliminar elementos fundamentais da fé cristã. Outra coisa que eu vejo que me incomoda muito é pessoas pensando que não tem nenhum problema você cantar músicas pornográficas. Quando eu fico vendo cristãos
em rede nacional cantando músicas que falam sobre posições sexuais, o que vai fazer que eu vou sentar em você e você vai se apaixonar. Essas músicas fazem apologia ao pecado e despertam pensamentos pecaminosos, concupiscências no ser humano. Além disso, Deus abomina a imoralidade sexual. Galera, tô falando umas coisas... É ridículo, cara. Tô falando uma coisa óbvia aqui. O linguajar torpe que vem dessas músicas, a das danças, das objetificação da mulher. Efésios 4, Efésios 5. A gente precisa voltar à base da nossa fé. Eu não acho que eu tô sendo radical em não concordar com pessoas cristãs cantando músicas pornográficas. Também não acho normal o cristão ser a favor da legalização do aborto. Eu vou falar sobre o aborto porque, de acordo com a palavra de Deus, o feto ele já é um ser humano, lá em Salmo 139. Ele é um ser humano vivo, ele tem seus direitos e logo legalizar o aborto é você institucionalizar o assassinato de inocentes. Vamos falar um pouco de direitos humanos, gente. A galera aqui dos direitos humanos vão concordar comigo. Não faz sentido você institucionalizar e legalizar o assassinato de indefesos. Então, quando eu vejo tudo isso que está acontecendo, eu não estou falando de um evento isolado, de pessoas específicas, mas eu vejo ao longo desses últimos anos, 2, 3, 4 anos, uma exposição pública de afronta à conduta cristã básica. Deixa eu repetir, eu estou enxergando, e você também deve estar vendo isso, uma exposição pública de afronta à conduta cristã básica. E quando existe isso, existe a carência de uma defesa de fé pública. Para quê? Para preservar a consciência dos pequeninos. Sabe, Jesus já dizia lá em Lucas 17, é inevitável que haja escândalos, é inevitável que haja, sabe, as heresias, mas ai daquele por quem isso vem. Por que ele estava com esse encargo de ai daquele por quem isso vem? Por conta dos pequeninos, do cristão neófito, seja ele por idade cronológica, porque ele é muito novo, ele é um adolescente, ele ainda não consegue formar uma opinião ainda tão consolidada, um jovem, ou alguém novo na caminhada cristã. E digo mais, isso aqui, como eu falei, é além de eventos isolados, pois é notória aqui uma construção de uma narrativa que busca relativizar a distinção entre o cristão e não cristão. Nós estamos indo para dias onde a linha que divide quem é cristão e que não é cristão, essa linha está sendo desbotada. Essa linha está sendo aos poucos, sutilmente apagada. Inclusive, é questão de tempo. Presta atenção aqui. É questão de tempo que o termo crente desviado vai entrar em extinção. Daqui a pouco não vai existir mais crente desviado. Sabe o que vai existir? Vai ter o cristão maconheiro. Você vai ter o cristão assaltante. O cristão abortista, você vai ter o cristão nova era, o cristão poliamor, o cristão sensual, o cristão que nem acredita em Cristo, e daqui a pouco a gente entra na era do transcrente. Você é o tipo de crente que você sente que você é. Olha, eu sou crente não é porque eu sigo Jesus, eu sou crente não é porque eu tomo a cruz, porque eu sigo a palavra de Deus, a Bíblia. Não, eu sou crente porque eu sinto que eu sou crente. Eu também sinto fazer o que eu der, o que eu quiser fazer. Então, eu fico olhando para pessoas que tiveram plataformas gigantescas. Seja isso na área de louvor e adoração, em décadas passadas, seja em plataformas para falar com adolescentes, plataformas que influenciaram jovens, e eu falo isso com temor, porque para quem muito é dado, muito será cobrado. E eu ando debaixo desse temor, me cerco de pessoas e me submeto a lideranças que têm acesso a falar na minha vida. Por isso que eu acho que quando você não tem pai que te instrui, quando você não tem pastor que te instrui, quando você não tem abertura para escutar tua mãe que é evangélica, ou tua avó que te ensinou os primórdios da fé, você está andando em território extremamente perigoso. E se você por acaso acha que tudo isso é normal, você deveria ter algumas conversas com essas pessoas. Pergunte ao teu pastor: pastor, é normal um cristão ir em rede nacional e cantar músicas pornográficas? É normal um cristão pular carnaval num trio elétrico onde existe uma adoração a entidades demoníacas? É normal alguém entrar em rede nacional e
querer ter sua sorte lida por videntes e cartomantes. É normal sugerirmos uma atualização da Bíblia, é normal nós fazermos vista grossa a tentativas de legalização do aborto, é normal vestirmos como o mundo se veste quando vai para a noite. Não acho que é normal. E se você acha que é normal, você deveria conversar com o teu pastor. Você deveria perguntar para o teu pai que é evangélico, tua mãe que te ensinou a fé, teu professor de escola dominical e começar, mais do que tudo também, entrar nas escrituras e descobrir, será que esse é o verdadeiro cristianismo? Porque cada vez mais eu vejo que nós estamos perdendo contato com bases da nossa fé. Então eu falo isso com temor, mas é necessário nós fazermos de alguma maneira uma defesa pública da fé, não pela minha própria reputação. O que vale minha reputação? Eu estou olhando aqui para os 15 anos em que nós já estivemos nas trincheiras, dentro de escolas, de faculdades, com pessoas que conheceram Jesus. E eu dizia, você tem que abandonar esse estilo de vida agora que você está em Cristo. E as pessoas com alegria fazem esse sacrifício. E agora eu vejo, infelizmente, para alguns mais neófitos, um ponto de interrogação na cabeça. E a pergunta vem no coração sincero: será que eu consigo ainda ser um cristão sem abandonar as práticas mundanas? Não, porque Jesus te ama do jeito que você é. Jesus é amor. Você vem do jeito que você está, mas Ele te ama demais para permitir com que você permaneça do jeito que você veio.